meu nome é Luísa, eu sou do segundo ano de ensino médio e meu projeto é o continente asiático, mas especificamente Japão, China, Coreia do Sul e Coreia do Norte, pois não tem como falar sobre a Coreia do Sul e não falar sobre a Coreia do Norte, já que elas duas já foram um país juntos. Bom, o Japão é mais velho que a China, né? A civilização começou um pouquinho antes, mas a China ficou mais poderosa. Sempre foi mais poderosa, acho que por muitos, né? É muito conhecida a história da China e também a civilização chinesa. A China também influenciou muito a Coreia e o Japão com a cultura, a escrita, tanto que eles escreviam em chinês tradicional, sendo chamados pelos japoneses de kanji, sendo usado até hoje, só que eles tiveram a adição do hiragana e do katakana, que são outros dois alfabetos. E na Coreia chamaram de hanja naquela época, mas eles acabaram sendo substituíram pelo hangul, né, que é o alfabeto que eles usam hoje. Apesar de tudo isso, né, a arquitetura também é muito parecida, dá até perceber, pelas imagens, assim, dá para perceber as semelhanças. Apesar da influência, né, o Japão, a China e a Coreia tiveram muitos conflitos. Por exemplo, quando o Japão ocupou a Coreia, em 1910, acho que um pouquinho antes na Primeira Guerra, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Logo depois de 1945, veio a Guerra das Coreias, que foi de 1950 a 1953, que foi quando foi dividida as Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E a China também tem muitas desavenças com o Japão por causa da Segunda Guerra também, porque durante a Segunda Guerra, os japoneses fizeram a mesma coisa que os alemães fizeram com os judeus. Perseguiam os chineses, né? As mulheres chinesas eram mortas, elas eram torturadas, estupradas, decapitadas. Tem umas imagens assim que é até horrível de lembrar. E os coreanos também, isso aconteceu também com os coreanos, tá? Tanto que o Japão ele queria abolir a língua coreana, ele não queria que existisse mais, mas isso acabou não acontecendo por insistência dos coreanos. Tanto que até hoje eles têm muito orgulho da língua deles, né? Eles estão até estranhos com alguns estrangeiros, assim. Eu percebi por isso, porque eu sofri muita xenofobia, eles me miravam feio por eu ser estrangeira. Mas foi mais ou menos isso, né? Teve a Segunda Guerra também, que os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki. Na verdade, Nagasaki não era a cidade que eles queriam bombardear inicialmente, né? Depois que bombardearam Hiroshima. Eles queriam bombardear uma outra cidade, que agora não estou lembrando do nome. Mas como essa cidade estava amanhecendo nublada e cheia de fumaça, ela era uma cidade plana, ele partiu para Nagasaki, que é uma cidade que tem algumas montanhas, né? É uma cidade montanhosa, e só meio que quando lançou a bomba, né, a bomba Fatman, ela é mais poderosa que a bomba que caiu em Hiroshima, que é a bomba Little Boy. Ela tinha, acho que, alguns quilos. A Fatman, ela tinha, acho que, potássio, se eu não me engano. E ela, apesar das montanhas ajudarem a limitar o espaço da bomba, a bomba era muito mais poderosa. E acabou que matou muita gente, as duas bombas mataram muita gente, mas a de Nagasaki poderia ter matado muito mais se ela não fosse pelas montanhas. Poderia ter matado muito mais, tanto que Nagasaki ficou um pouquinho melhor que Hiroshima. Hiroshima já praticamente foi devastada, tanto que você vê algumas fotos assim, nos prédios, foi tão quente, que o corpo das pessoas evaporou e ficava só as sombras nos prédios, sabe? Muito louco, você tem imagens disso. Se você for lá hoje, eles construíram a cidade em volta, assim, tem um museu ao ar livre e também tem um museu fechado, que é que eles mostram assim a história, né, bichinhos, coisas que eles conseguiram.
Agora, Nagasaki, se não me engano, tem um Tori, que é aquele portal japonês, que a gente até fez aqui na maquete, que só que dividido. Caiu, a gente fez o inteiro aqui, porque eu acredito que o que eu acredito que aconteceu, na hora que a bomba explodiu, pum, o Tori ficou inteiro, só que algumas horas depois deve ter caído metade, né? Aí a gente fez o Tori inteiro, e foi logo após a explosão. E foi mais ou menos isso no projeto. Meu nome é Samuel de Souza, eu sou do 8º ano. Meu projeto é Segunda Guerra Mundial. E só fazendo um adendo, e alertando uma coisa, a bomba Fatman tinha plutônio e 6,4 quilos de plutônio, e a cidade a ser bombardeada seria Copa. Só que na manhã ela tinha amanhecido nublado. Tudo bem, agora eu vou falar do meu projeto. Basicamente, a Segunda Guerra Mundial começou dia 1º de setembro de 1939 e foi acabar só em dia 2 de setembro de 1945, com a morte de Adolf Hitler, suposta morte de Adolf Hitler. Então, como aconteceu? Hitler ele queria expandir a Alemanha para os povos germânicos locais, tipo, tinham alemães morando na Hungria, França, mas ele queria juntar todos os povos alemães em um só para fazer uma grande Alemanha, que era basicamente o sonho de todos os países naquela época era se tornar um país grande, poderoso, respeitado na Europa e não só na Europa, como no mundo também, como hoje os Estados Unidos. Então a Alemanha basicamente tentou pegar territórios da Polônia, principalmente da Polônia, que foi por isso que começou a guerra. O Hitler ele teve a ideia de pegar todos os povos germânicos que estavam em volta da Alemanha, que foram os mais fáceis de conquistar, e da Polônia meio que custou um pouco caro demais, porque com a invasão de Hitler à Polônia, deu muitos problemas para ele, porque os ingleses não ficaram nada felizes com isso, franceses também, e ao seguinte eles deram uma declaração de guerra, que não era para a Alemanha mais se expandir, porque senão eles iam se tornar muito influentes, poderosos, e eles não queriam isso, obviamente. Quando deu-se início à Segunda Guerra Mundial, Hitler rapidamente tentou se aliar com os soviéticos, uma nação muito poderosa e muito influente, principalmente na parte da Ásia. Então os soviéticos aceitaram a proposta de se aliarem, então a Alemanha teve como enganar os soviéticos de alguma forma, porque eles foram dominando países em volta como a Áustria-Hungria, e nessa época já era a Hungria, Itália, muitos países que iam contra eles, eles derrubavam. A França foi rapidamente conquistada, de forma até que bem fácil. Então a bandeira nazista, se eu não me engano, foi 11 de novembro, que foi hasteada, 11 de novembro de 1939, foi hasteada em cima da Torre Eiffel, a segunda sala de Paris. Então, Hitler partiu para cima dos soviéticos. Ninguém estava esperando isso, obviamente, porque eles tinham feito um trato que eles não iriam se agredir. Em 1942, então, houve a invasão da Rússia pela Alemanha. Stalin não estava esperando isso, obviamente, porque aliados. Então, os alemães decidiram focar mais em ir para o sul, era onde estava Stalingrado, que era a cidade natal de Stalin, derrubando a cidade do líder da União Soviética, obviamente. Esse é um estrago emocional e físico, esforço bélico para os soviéticos tentarem conquistar a cidade de volta, imenso. E muitos, obviamente, iriam desistir da guerra. Então Hitler teve o plano de usar a Luftwaffe, que era meio que um bombardeio aéreo alemão, que destruiria basicamente todo Stalingrado, só que eles focaram mais em destruir as rotas marítimas de Stalingrado, que tinha conexões com os rios. Então, Stalin, para defender sua cidade,
e para não perder a guerra logo de cara, ele focou todas as defesas mais poderosas da União Soviética em direção a Stalingrado, o que resultou basicamente em quase 200 dias de guerra, foram 199 dias e algumas horas de guerra, e com a vitória dos soviéticos, porque os soviéticos eles venceram por causa do frio que fazia na região da Rússia, e tinha acabado de chegar o inverno, e os alemães eles não estavam preparados para esse tipo de frio, porque a terra deles era um pouco mais quente do que a Rússia. Então, eles não tinham levado roupas para se preparar para o inverno, tanto que eles não faziam ideia de que ia precisar de tanto esforço da parte deles para eles conseguirem dominar Stalingrado. Basicamente, então, Stalin conseguiu defender essa cidade e a moral de Stalin estava lá no topo. Ele queria sua vingança contra o Hitler e ele ainda pensou, já que a Inglaterra e a França estão contra um inimigo meu, vou me aliar a eles para derrotar a Alemanha, por que não? Então, os três juntos foram para cima da Alemanha. Hitler, jogando que ele estava super hiper encurralado, ele meio que viu que a França, tipo assim, a galera de Paris, alguns meses antes da rendição de Paris por completo, eles fizeram cerco à cidade, os alemães, que deixou meio que metade da população morrer de fome, por causa que não poderiam abastecer com suprimentos nem nada. Eles foram para Paris, ver como é que estava acontecendo. Daí, o que aconteceu foi basicamente Paris conseguiu se recompor, a França voltou a brigar rapidamente e meio que como a Inglaterra, Rússia e França estavam contra a Alemanha, eles decidiram pedir ajuda para os japoneses, que basicamente eles tinham o mesmo interesse, os japoneses e os italianos. Os italianos são liderados pelo Mussolini, e eu não lembro qual era o nome do líder do Japão nessa época. Os japoneses, italianos e alemães fizeram um tratado que eles iriam basicamente se ajudar na guerra, se tornar aliados. Eles iriam se atacar e iriam se beneficiar de certas formas. O que houve no final foi basicamente: o Japão foi completamente devastado pelos Estados Unidos moralmente, emocionalmente, e duas cidades foram bombardeadas, Hiroshima e Nagasaki, o que resultou na rendição do Japão. E a Itália, meio que os americanos, os brasileiros foram para a Itália guerrear contra o Mussolini e a galera da ditadura de Mussolini. No final, Mussolini morreu, mataram ele, obviamente, e a Alemanha estava super, hiper bem encurralada, perdeu os dois aliados mais poderosos que eles poderiam ter, e os alemães decidiram, quando estava todo mundo encurralando com eles, americanos e sul-americanos e brasileiros vindo pelo sul, França vindo pelo sudoeste, a Inglaterra vindo pelo noroeste e a Rússia vindo pelo leste, cercando a Alemanha aos poucos. Até que em 1945, o dia 2 de setembro, Hitler vendo que ele já estava empurrado, não poderia mais fazer nada para sair daquela situação, ele decidiu matar seus filhos, matar sua mulher e se matar, para que assim não tivesse como se os corpos seriam usados por troféus. Quem chegou na cidade primeiro foi Stalin. Stalin queria muito a tecnologia alemã. E basicamente é isso. Oi, eu sou a Maria Fernanda, do primeiro ano do ensino médio, e vim falar sobre o meu projeto. A primeira coisa é a literatura contemporânea brasileira, que começou no Brasil em 1960, com o presidente Juscelino. Ele tinha a ambição da politicagem internacional, então com isso surgiu aqui no Brasil a Bossa Nova e o cinema típico modernista. Já o George Orwell, ele nasceu em 1903.
na Índia Britânica. Ele passou a vida dele sendo escritor e jornalista inglês e ficou 5 anos na Polícia Imperial. E ele só começou a se dedicar 100% à literatura em 1928, fazendo 2 livros muito famosos. O primeiro dele é 1984. No livro passa o Sr. Wilson, que trabalha no Ministério da Verdade, e ele, mesmo ele trabalhando no partido, ele não gosta do partido e não entende a idolatria das pessoas ao grande irmão. Mas só que isso era em segredo, porque se você fosse contra o partido e o grande irmão, você era excomungado, era como se você nunca tivesse existido na sociedade. Então ele sempre fica escondido, ele até pega um diário, mas sabe tudo escondido, se ele descobrir, ele já era. Então no livro ele passa se apaixonando pela Júlia e eles vivem um romance escondido, já que não era permitido, o partido não deixava. E esse livro mostra pra gente que como uma sociedade é afetada porque o grande irmão, ele meio que não existia. Era como se fosse hoje em dia pra gente Deus. Mas a gente não acreditava, as pessoas acreditavam. Mas no livro era só um jeito das pessoas ficarem fiéis a eles. E então mostra como uma sociedade é afetada quando o governo usa 100% do seu poder para manipulação. Então foi daí que eles eram 100% filmados o tempo inteiro por telas, dentro da casa, em qualquer lugar que eles iam. E foi daí então que surgiu o Big Brother, foi inspirado nesse livro. Então por isso que tem um reality show que é filmado 100%. Já a Revolução dos Bichos, eles fazem uma revolução contra o Sr. Jonas, que era o fazendeiro, e fazem a Granja dos Bichos, onde eles iam usar o poder igualitário, que era extremamente o oposto do que eles eram submetidos aos seres humanos. Mas que no decorrer da história, a gente vê que não é bem isso que acontece. E essa história mostra pra gente como o totalitarismo na época que o livro foi feito é extremamente venenoso e prejudicial para os homens. Que como os humanos a gente vira a própria obra de manobra quando você não tem educação, não fica sem cultura e sem o suporte necessário. No livro A Revolução dos Bichos, os animais, quando eles fazem a revolução e ficam com poder igualitário, era sempre os animais não iam ter um melhor que o outro. A única coisa que seria que os porcos, eles iam ficar só um pouco mais no controle, porque eles que conseguiram ler, então que eles conseguiram ter mais. E tinham várias regras, falando que seria totalmente oposto aos seres humanos, mas que no começo, quando o poder ficou melhor para eles, os bichos começaram a virar os próprios seres humanos. Então as pessoas que não tinham o suporte, que eles não começaram a não deixar mais ninguém aprender a escrever, ninguém mais sabia ler, e eles começaram a manipular 100% as regras que eles tinham. E teve uma regra que era a mais principal, que eles nunca jamais poderiam dormir na cama dos seres humanos. E que no final do livro, eles acabam virando totalmente seres humanos, eles começaram a frequentar a casa que era deles. E é o que a gente vê no dia de hoje, a gente dá o poder para alguém para você saber como ela realmente é. E é isso que acontece com eles. E é o que acontece também hoje em dia.